Eu hoje trouxe um caso aqui para vocês muito interessante, né? É uma revelação também da minha parte que eu tive em 1990, 1991 e mandei cartas, não, como não, algumas tivemos alguns contatos anteriormente, mas não foram assim continuados, né? E as pessoas têm me enviado e-mails para eu poder falar desse caso e hoje eu vou falar, mas tem certas coisas que eu gostaria de deixar bem claro antes. A gente vai tentar fazer a matéria bem sucinta, bem interessante para vocês, mas tem coisas que nós não podemos revelar, entende? As pessoas, é lógico, ficam muito curiosos, muito interessados, né? Pessoas que acompanham certinho. Louco para a gente falar, em caso, o nome de uma pessoa que está envolvida nesse, ou pessoas, né? Vamos dizer assim, que está envolvido nesse caso, mas nós não podemos diretamente falar o nome, mesmo porque o caso ainda não terminou. Não houve ainda condenação, e sim, é um caso que está em aberto. Então a gente vai procurar evitar de fazer assim um direcionamento. Foi igual a outra fita que nós gravamos no YouTube, que falamos do caso da Madeleine McCann. A gente, óbvio que a gente tem o direcionamento para o que foi o que aconteceu, mas tem coisas que você juridicamente não pode comentar. E as pessoas às vezes ficam ansiosas que a gente comente, mas aí depois, quando dá problema, essas pessoas nos abandonam. Aí quem que assume o problema inteiro sou eu. Embora eu tenha as provas, não tenho medo da verdade, mas a gente tem que respeitar a lei, que eu não sou um delegado, eu não sou promotor, eu não sou juiz para condenar ninguém. Então o que a gente faz, a gente fala. O caso está resolvido para nós espiritualmente, sim, porque a gente recebeu aquela informação via espiritual, tivemos o contato com a própria vítima espiritualmente, e essas informações foram nos passadas. Então a gente pode dar alguns detalhes para vocês sem entrar naquele direcionamento quem é ou quem não é, mas a gente vai colocar para vocês terem um entendimento melhor e saber que existem coisas que não são verdadeiras e que o direcionamento para este crime está naquilo que a gente vai começar a falar aqui. O caso é da JonBenét Patricia Ramsey, um sequestro, assim, na verdade, inexistente, e um crime imperfeito, né, que aconteceu. Esse caso aí, a gente vai colocar para vocês que foi infelizmente omitido, né? Escondido, porque uma das pessoas envolvidas é uma pessoa de, vamos dizer assim, de influência, né? O que acontece? Quando tem pessoas envolvidas que têm o poder, ele consegue retardar, ele consegue sair um pouco desse direcionamento para fugir. Mas eu logo falo para você que o crime dessa inocente, a JonBenét Patricia Ramsey, não houve nenhum sequestro. Essa história foi muito mal contada e é um crime imperfeito. Quer dizer, perfeito na visão de alguns, porque é um crime que o cara tentou esconder, mas para nós aqui que temos a espiritualidade, essa morte é uma morte em família, e o perigo às vezes está ao seu lado. A verdade que se torna inconveniente, porque na verdade é um mistério resolvido através dos presságios de Juscelino Luz. A mãe dessa menina, Patsy Ramsey, segundo sua versão, por volta das 6 horas do dia 26 de dezembro de 1996, levantou da cama e foi até a cozinha de sua casa. Era o dia seguinte do Natal e tudo parecia normal, segundo ela.
até que ela notou um papel diferente sobre a mesa. Tratava-se de uma longa nota de resgate, que eu já estou falando aqui que nunca existiu, embora foi colocado pelas essas pessoas, de 118 mil dólares, pelo retorno de sua filha, que naquele dia já não estava mais lá, a mais nova, a pequena JonBenét Ramsey, de 6 anos de idade naquela época. Na casa, além de Patsy, estava o seu marido, John, o filho mais velho do casal, Burke, de 9 anos, e a família, na verdade, entrou em contato com a polícia, os parentes e outros conhecidos. Logo, a casa estava repleta de pessoas aflitas com o sequestro. Entre aspas, afirmo, inexistente. A atitude precipitada fez com que acontecesse uma verdadeira limpeza e destruição de provas. É óbvio, quando se pratica um crime, a primeira coisa que você faz, alguns que se dizem inteligentes, é destruir provas, o que prejudicou a investigação desde o início. Até um pouco estranha a investigação. Apesar disso, os oficiais puderam notar que não havia sinais de arrombamento no local. Evidentemente que não havia mesmo. Os presságios indicaram que seria quase impossível isso acontecer. E não, de fato, isso não aconteceu. John estava disposto a retirar a quantia exigida para pagar o resgate da filha. Isso é o que ele afirmou. Mas ninguém apareceu para cobrar tal valor. É o que nós dizemos. Não tinha mesmo quem pudesse cobrar aquele valor. Essa tese já veio quebrada. Como deveria aparecer alguém para receber algo inexistente? Como, no caso, ao passar dos tempos, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Veja bem, uma falha muito primária naquele momento. Depois de algumas horas e sem nenhuma novidade sobre o caso, a família começou a vasculhar cada canto da residência, o que deveria ter sido feito pela polícia local, não é verdade? Até que o pior aconteceu. Quem encontrou, veja bem, quem encontrou a filha, inclusive dentro de casa? John, em inglês é John, é o JonBenét. JonBenét estava deitada e quem encontrou foi John, o pai dela, encontrou o corpo, né? Esse corpo da filha escondido na adega, veja bem, no porão. Essa é a primeira grande falha dessa história mal contada. Aliás, uma história inventada. Como poderia alguém sequestrar uma criança e no mesmo tempo, no mesmo dia, alguns minutos, algumas horas antes, deixar um bilhete pedindo resgate e logo após, algumas horas, deixar a criança morta dentro da própria casa? Esse não precisaria nem de visão premonitória para a gente entender que essa é uma das piores coisas e uma das graves invenções de um crime perfeito. Tem gente que fala crime perfeito na mídia lá, mas eu vou falar crime imperfeito. Muito suspeito, né? Ela havia sido amarrada nos pulsos e o pescoço com uma corda de nylon. Assim que encontrou a garota, o pai cometeu mais um erro. Não sei se é propositadamente ou não. Moveu o cadáver para outra área da casa, prejudicando ainda mais a cena do crime. Voluntariamente, ou seja, querendo ou não, agiu dessa forma. Curiosamente, segundo a versão da mãe, notou que a filha estava com uma roupa diferente, da qual havia ido para a cama na noite anterior. A autópsia revelou que JonBenét havia sido morta por estrangulamento. Pense bem,
além de encontrar lesões graves no crânio. Foi inicialmente atingida por um objeto, possivelmente uma lanterna, um taco, né? E um trauma que fizeram de tudo para esconder, um trauma vaginal. Para vocês terem uma ideia, só para concluir, essa garota sofria abuso sexual há muito tempo. Deu para vocês entenderem? Toda a família passou a ser investigada e foi obrigada a fornecer amostra de sangue e cabelo, além da caligrafia. Um dos pontos estranhos notados pelos investigadores era que o bilhete do resgate havia sido escrito em um bloco que pertencia à família. Sim, claro, segundo as visões, o bilhete foi escrito por uma pessoa do sexo feminino, da parte da família mesmo. Afinal, não é nada comum um sequestrador escrever uma nota na cena do crime. Além disso, deixar o corpo na mesma casa, sendo que havia pessoas dentro dessa casa. Além disso, outras falhas. O montante pedido correspondia à quantia exata que John havia ganhado de bônus naquele ano. Para piorar a situação, alguns policiais acreditavam, naquela época, que a letra de Patsy era extremamente similar à do bilhete, mas eles nunca puderam comprovar isso. Obviamente, isso é difícil, mas poderia ser comprovado, sim, com certeza. Entretanto, mais visões foi visto uma mulher escrevendo aquela carta. Portanto, para as informações premonitórias, não é similar, né? Não tem nada de similar, e sim, muito igual demais. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou falar agora de algumas estranhas coincidências relatadas pelas visões. O caso se desenrolou ao longo de 20 anos, hoje vai completar agora em dezembro, dia 26 de dezembro de 2017, vai completar 21 anos, se não me falha a memória. E até hoje não teve um fechamento. Não teve por quê? Vou repetir, e afirmo com os pés juntos, porque eu participei deste caso e também mandei minhas cartas e não volto atrás do que eu falo. Não teve um fechamento porque a pessoa, uma delas, mas um conjunto, essa pessoa envolvida, a pessoa direta, ela tem muita influência, e isso em qualquer lugar do mundo leva em conta, porque nós temos uma justiça, infelizmente, existem pessoas de direito, pessoas honestas, sabemos disso, mas ainda existe uma minoria que trabalha para o crime e para o poder, e recebe visita nas suas gabinetes, essas coisas que acontecem, e fazem isso praticamente tranquilamente, porque sabe que não vão ser penalizados. Muitas vezes não são mesmo. Lá, talvez, nos Estados Unidos, é penalizado. Aqui ganha uma aposentadoria quem ajuda criminoso. Infelizmente é assim. Apesar disso, várias coincidências estranhas ligando, entre aspas, a família ao crime, foram descobertas. Já relatava Juscelino Luz em 1990 e 1991, para você ter uma ideia, bem antes. Para começar, apenas 4 anos antes da morte de Jean Benet, o senhor João, o pai dela, da vítima, era casado com outra mulher chamada Lucinda Pesch. E os dois tinham uma filha, a pequena Elizabeth Ramsey. Inclusive relatado isso na própria carta. Em 1992, Elizabeth morreu em um acidente de carro, com um problema quase equativo. Desconfiados, os oficiais provavelmente
reabriram o caso para ver se havia alguma maneira dessa pessoa ter sido culpada pela morte. Mas ainda não tem nada comprovado, a não ser as provas que nós temos em mãos, que foi mandado, não sei por que não entregue, ou entregue para as autoridades, né? E assim por diante. Alguns contatos foram feitos conosco na época. Entretanto, não vamos entrar em detalhe aqui, que vai alongar o assunto, dá para escrever um livro sobre JonBenét Ramsey. Deveriam, na verdade, investigar mais, que saberiam, então, de toda a verdade, porque este caso tem vários indícios de crime bárbaro, né? Vamos saber dos pais de JonBenét Ramsey. Outra descoberta bizarra complicou as coisas, segundo os noticiários, mas a gente já sabia disso, para o John. Uma mala que havia sido encontrada no porão da casa, a família disse que nunca havia visto tal objeto. Porém, durante a investigação, foram encontrados espermatozoides, todo mundo sabe o que é isso, do pai da criança, sobre um cobertor e um livro que estava dentro da mala. Isso relatado pela mídia, né? Isso relatado pela mídia na época que foi movido nos noticiários americanos. Mesmo que achado tenha sido suspeito, ainda assim não foi possível conectá-lo ao assassinato. Como eu disse anteriormente, a investigação tem suas barreiras. Muitas vezes o delegado faz um ótimo serviço, o promotor faz um ótimo serviço, o juiz vai lá, faz um ótimo serviço, condena, mas tem influência de pessoas, né? E aí as coisas vão parando, não vai. Como é que está acontecendo no Brasil aqui? Todas as coisas não vão para frente. Um tem influência ali, outro tem influência. Enquanto o povo brasileiro não dominar o país, Brasil, o povo brasileiro tem que dominar o Brasil, não deixar na mão dessas autoridades que estão, infelizmente, falhas. É uma administração provavelmente terrível, né? E todo mundo sabe disso, né? Apesar de a polícia sempre ter colocado John e Pat no centro das investigações, outras 1.600 pessoas foram consideradas suspeitas. Imagine só, 1.600 pessoas. Houve abuso sexual, infelizmente. Então, isso nós tivemos a visão que houve abuso sexual dessa jovem. Algo evidente no caso foi o fato que a pequena JonBenét havia sido abusada sexualmente. Na cena do crime não havia evidência de trauma sexual, mas a polícia acreditava que a garota já vinha sendo abusada há algum tempo. Relato de carta de Juscelino Luz. Registros mostraram que 3 dias antes do assassinato, alguém havia ligado para a polícia da casa dos Ramsey, mas desligou rapidamente. Isso poderia indicar que algo estava acontecendo na casa. Infelizmente, nesses casos graves, a união do casal para tal esconder o fato, alguns casos é assim, o crime foi bem claro, onde mostram também os constantes impedimentos em dar permissão para realizar investigação dentro da casa. Fato esse esclarecido pelos próprios sonhos premonitórios e também por alguma parte de lá nos Estados Unidos. A autópsia também mostrou que a criança poderia ter sido abusada ao longo dos anos, que relatava as cartas de Juscelino. E havia registro médico mostrando que os pais já tinham levado JonBenét ao hospital porque seus órgãos genitais estariam irritados, segundo a informação da própria mídia, mas relatado por Juscelino Luz em suas cartas premonitórias. Curiosamente, voltando ao assunto, a menina também era forçada a participar de concursos de beleza, que constantemente são criticados por sexualizar ou demais a crianças.
A família chegou a dizer que se arrependia de ter colocado a garota nesse meio, já que poderia tê-la aproximado de criminosos sexuais. Essa é uma tese levantada por eles. E revelou que já haviam estado na presença de pessoas suspeitas. Na verdade, o verdadeiro criminoso, infelizmente, estava no meio familiar, né? O próprio irmão disse à imprensa que acreditava que ela tinha sido morta por algum pedófilo da plateia do concurso. Imagine só se foi isso, né? Coitado do irmão dela, tinha apenas 9 anos de idade, nem noção do que se tratava. Mas mesmo a sua atitude era estranha em relação ao caso, porque ele, na verdade, como criança, presenciou o fato, né? Quando foi ligado para a polícia para pedir ajuda, aquela ajuda que não existiu, né? Verdade, existiu por parte da polícia, veio rápido, né? Mas essa ajuda que não precisaria, porque não teve sequestro nenhum, chegando até ser acusado por alguns locais de ter participado nesse crime. Um menino violento contra uma criança inocente. Um menino irmão. Tá certo que ele tinha ciúmes dela, tá certo que ele tinha alguns probleminhas, como tem, comportamento na escola, essas coisas, mas não chegava ao ponto disso, porque ele não conseguiria carregar uma criança do quarto até aquele local onde foi encontrado, e vice-versa, trazer aquela criança no colo, porque o pai afirmou que foi ele que